Olá pessoal, então vamos complementar aquela parte das partidas da máquina síncrona. No nosso último encontro a gente percebeu que essa máquina não possui conjugado de partida, porque ela tenta acoplar dois campos magnéticos bem diferenciados do ponto de vista de, eu diria, espécie de configuração. Um é dinâmico, girante, centrípeto, que é o do campo girante do estator, o outro é fixo, um direcional, paradão, inerte, que é o campo magnético aplicado no rotor da máquina através da injeção de corrente contínua. Eles não se reconhecem. Repito, não é por falta de torque, de força disponível, é exatamente a incompatibilidade dinâmica entre os dois, tá ok? Pois muito bem. Então começamos a falar, a discutir, já que essa máquina não parte como síncrona por si só, o que pode ser feito no sentido de ajudá-la? Vimos que existem dois métodos clássicos. A partida com máquina auxiliar, que seria uma turbina, esse é um modelo que se encaixa perfeitamente em uma configuração de gerador, tá? É muito pouco provável que você consiga vender um peixe desse na indústria. Como assim? Olha, eu tenho um motor aqui que é excepcional, maravilhoso, chama-se motor síncrono. Ele é mais caro que o motor de indução, já começamos mal. E aí você dá, né, o golpe de final. Não, e para detalhe, para esse motor partir, eu tenho que comprar um outro motor só para dar partida nesse. Esquece. Dificilmente vai se conseguir vender um peixe desse para o industrial e ter uma configuração como essa em planta industrial, a não ser em casos muito, muito especiais, tá certo? Mas, naturalmente, eu quero tirar desse máquina síncrona que ela pode fornecer como motor e pode fornecer coisas realmente impressionantes, mas o método de partida é mais condizente com a realidade de chão de fábrica, tá certo? Então, vamos para a partida com enrolamento auxiliar, conhecido como enrolamento amortecedor, tem até um nome, enrolamento amortecedor de Leblanc. Eu repeti aqui aquela diagramação da conversa passada, né? E a mesma coisa, a ligação está pronta, a máquina está desligada. Se eu acionar a chave liga, vai aparecer no estator um campo girante de alta dinâmica. Se continuarmos com a configuração tetrapolar, com a mesma frequência, né, girando a velocidade de praxe, estão aí os 1800 RPM, tá bom? Então, acionei, eles não vão se reconhecer e essa máquina não vai partir. Pois é, e agora? Esqueça aquela questão da máquina auxiliar. Eu quero esse motor na planta industrial, ele partindo com seus próprios recursos e ele acelerando, ele acoplamento e carga. O que fazer? Bom, como está, não há o que fazer, porque a máquina síncrona não tem conjugado de partida, simplesmente. Joga a máquina fora? Não. Vamos pensar um tiquinho? Olha que coisa interessante, um tanto quanto paradoxal. A presença da corrente contínua injetada no rotor via retificador no momento de partida, que seria o grande diferencial que essa máquina tem a posteriori, em regime permanente, ajudando inclusive a fazer compensação de reativo, que é algo inédito e sensacional, por incrível que pareça, no instante de partida, ela está atrapalhando o processo. Por quê? Na hora que essa corrente entra no rotor, ela cria no rotor uma intensidade H, uma indução B, uma força magnetomotriz e um fluxo rotório próprio, independente, completamente desatrelado do campo do estator. E o estator entra com seu campo girante normal, né, com sua dinâmica tremenda, e eles não se reconhecem. Tá? Então, olha que coisa interessante. Como nós falamos em videoaulas anteriores, o estator da máquina síncrona se parece em demasia com o estator da máquina de indução. Cria o mesmo campo magnético girante, com as mesmas configurações, o mesmo perfil. Então vem a pergunta, então por que, já que essa máquina não tem conjugado nenhum, é melhor ter o conjugado pequeno do que não ter nada? Isso eu concordo com vocês em gênero, em número e em grau. Então qual seria a ideia? Vamos tentar então alterar a filosofia operacional da máquina síncrona somente no instante de partida, porque se eu tentar partir essa máquina como síncrona, não vai dar pedal, ela não tem conjugado de partida. Então, pelo menos na partida, vamos alterar a filosofia dela. Vamos fazer o seguinte, vamos bloquear a corrente contínua no instante de partida, não vamos permitir que ela chegue lá onde deveria, e deixe que o campo magnético girante, que nós vamos aplicar no estator, induza no rotor dessa máquina, aliás, de maneira muito, muito semelhante ao que aconteceu em um motor de indução. Repito, é melhor ter um conjugado de partida baixo do que não ter nada. Tá? Então, qual que é a ideia? A jusante desse retificador, eu vou colocar uma chave bipolar e vou deixar essa chave aberta na hora que eu energizar. Olha só, eu energizo tanto o estator como o retificador. Então, na saída aqui, eu já teria uma tensão contínua disponível para ser injetada no rotor. Só que estando aberto, essa corrente contínua não vai existir.
ela vai deixar de existir, o rotor fica lá sem receber corrente alguma. E na hora que eu energizar essa chave, vai aparecer no estator também um campo girante, a chave liga da botoeira. Um campo girante vai estabelecer no estator e ele vai, como aconteceu no motor de indução, induzir sobre o circuito rotório da máquina síncrona tensões de escorregamento, correntes, etc, etc. E eu vou ter, em tese, pelo menos essa ideia, no rotor dessa máquina, típicos conjugados de indução. Perfeito? Uma ou duas ou três considerações a fazer. A primeira delas, o rotor está aberto. Eu posso induzir a tensão que for, tá? Posso induzir a tensão que for. Se o rotor estiver aberto, essa tensão induzida não vai se transformar em corrente. E eu não tendo corrente rotórica, nós não teremos força magnetomotriz do rotor. E sem força magnetomotriz do rotor, não existe conjugado, muito menos conjugado de partida. Primeira situação. Então, esse circuito não pode ficar aberto eletricamente. Mesmo porque, senhores, outra segunda consideração. Olha só, o estator dessa máquina opera com corrente alternada, campo girante, enrolamentos bem convencionais e corrente de armadura são correntes de carga. Então são cabos de bitola avantajada, em função disso, correntes mais elevadas, menos espiras, um circuito apto a trabalhar com esse tipo de carga, com esse tipo de potência elétrica. Já o circuito do rotor, que é o circuito de campo, olha o nome, é um circuito de excitação, ele é uma excitatriz. É correto dizer, então, que a potência elétrica do circuito de campo de uma máquina síncrona, ela fica na faixa de 5 a no máximo 10% da potência elétrica da armadura? É mais ou menos isso mesmo. Por quê? Porque baterias, retificadores não têm uma grande capacidade de ampere-hora. Mesmo porque, para ter uma elevada força magnetomotriz rotórica compatível às forças de armadura, eu não preciso necessariamente de uma corrente muito grande. Eu compenso isso com quem? Com muitas espiras. Isso é a cara, é o estereótipo, é a selfie de um circuito de excitação. Ele trabalha com correntes muito baixas, porque as fontes iniciais são realmente de pequena capacidade de ampere-hora, e compenso isso com muitas espiras. Um circuito muito bobinado, condutor fino, para que você possa ter muitas espiras, para que o volume não interfira, né, na estrutura construtiva da máquina. Então verifique o que eu estou te falando. Além de existir no instante de partida, já que eu estou tirando a corrente contínua do rotor na partida e dotando essa máquina síncrona de um caráter assíncrono, de um caráter de indução. E todos nós sabemos que no instante de partida o escorregamento é máximo, é de 100%, o dφdt é esmagador. Então, por si só, já vamos induzir tensões muito elevadas sobre esse circuito rotório. Some-se ao fato de que o rotor dessa máquina tem espiras em abundância, porque está preparado para trabalhar com correntes muito pequenas. Você já viu o problema que nós temos na mão, né? Então, tensões mas muito elevadas mesmo, poderão surgir aqui, causando até, ou apresentando até a possibilidade de você criar um flashover ali, romper algum isolamento, colocando em risco até a vida de quem estiver operando ou manuseando esse equipamento. Então, a necessidade de você providenciar, logo depois que você abrir essa chave bipolar, seja providenciar um jumper, para, no instante de partida, manter o circuito do rotor conectado eletricamente, é imprescindível, por duas razões. A primeira, para você confinar esse alta tensão disponível nesses terminais ao ambiente interno da máquina, preservando quem estiver do lado de fora, instrumentos, vida humana, etc. Além do que, você precisa fechar eletricamente o rotor, para quê? Para que a eventual tensão induzida se transforme em correntes elevadas, em correntes rotóricas, com isso, forças magnetomotrizes do rotor e com isso conjugado, tá certo? Então, procedendo assim, o campo girante vai atuar, vai induzir tensões de escorregamento no rotor, o rotor está fechado eletricamente e, em função disso, corrente, força e torque. Essa máquina vai partir como um motor de indução, com conjugado de partida baixo, sim, 60, 80, 90, 100% do nominal, mas isso é muito, mas infinitamente melhor do que não possuir conjugado algum, tá certo? No entanto, como você já deve ter previsto, a terceira consideração. Olha o que eu estou te propondo. No instante de partida, circuito de campo conectado eletricamente, fechado eletricamente. Um circuito constituído por condutores finos, delicados, sensíveis, tá certo? Né? De pequena bitola, porque em regime permanente, eles estão preparados para trabalhar com baixas correntes elétricas. Imagine a situação, a capacidade desse sensível, desse delicado circuito elétrico de campo, né,
dissipar correntes de partida nessa magnitude que vão surgir aqui por duas razões. Primeiro, pelo escorregamento, que é 100%. Isso por si só já jogaria no rotor correntes 5, 6, 7, 8 vezes sua corrente nominal, data venha, o que nós já aprendemos sobre o motor de indução no instante de partida. Se você soma o fato de que esse circuito se apresenta como um circuito extremo, mas extremamente bobinado, tensões muito elevadas vão aparecer ali e, naturalmente, correntes, inclusive, talvez acima até desse percentual que eu te apresentei. O que pode acontecer, senhores? Olha que embaraço. Né? Eu fecho o circuito elétrico do rotor, eu interrompo a corrente que vem do retificador, permito que o campo girante induza a tensão para que apareçam tensões induzidas de escorregamento e, consequentemente, corrente com esse perfil. Só que as correntes na partida serão tão elevadas por essas duas razões, pelo escorregamento máximo de partida e por ser o rotor um circuito extremamente bobinado, que poderão queimar, literalmente detonar, cozinhar o sensível, o delicado, fininho circuito elétrico do campo da máquina síncrona. Aí você está quase jogando a toalha, né? Essa máquina não tem solução não, né? Já não tinha conjugado de partida. Criamos um artifício para que a gente possa, de certa forma, converter ou transformar a máquina síncrona na partida numa máquina de indução. Mas só que o rotor de campo vai queimar, e pode queimar, e vai queimar, senhores, eu não tenho capacidade disso não. Então, exatamente por causa dessa situação, para preservar a integridade física do sensível, delicado circuito de campo do rotor dessa máquina, que olha só interessante, o que eu havia dito em duas videoaulas anteriores, que na máquina síncrona temos apenas dois enrolamentos, né? O de campo no rotor, excitado em corrente contínua, e a armadura no estator, excitada em corrente alternada. Na verdade, eu me equivoquei. Existe um terceiro enrolamento aqui, tá? Chamado enrolamento amortecedor, que tem uma finalidade e por isso mesmo ocupa uma posição estratégica e bem definida. Olha só, é um enrolamento formado por barras longitudinais em relação ao eixo, paralelas entre si, conectadas nas extremidades por duas coroas de alumínio, se faz barras de alumínio, ou seja, como se fosse de fato um enrolamento de gaiola. Onde ele está? Aqui, senhores, ó, por cima, sobre o sensível, o delicado circuito de campo da máquina, tá certo? Então observe que essas barras longitudinais, paralelas entre si, também levemente inclinadas, porém conectadas em ambas as extremidades por duas coroas de alumínio, fechando eletricamente o rotor sobre si mesmo, né? Como se fosse, e de fato é, uma real gaiola de esquilo. Ela fica onde? Por cima do sensível, do delicado, do fino, discreto circuito de campo da máquina. Duas observações importantes. Essa gaiola, esse enrolamento, ele está preso ao eixo, mecanicamente, isolado eletricamente dele, é claro, tá certo? Então faz parte do rotor e também está por cima e isolado eletricamente do circuito de campo da máquina. Não há nenhuma conexão elétrica entre ambos, tá certo? Ele fica por cima. E detalhe, não é para blindar. Isso aqui não é gaiola de Faraday. Eu não estou falando de campo elétrico. Isso aqui não é equilíbrio eletrostático. Ele tem a função de amortecer, de atenuar o impacto, o gradiente de tensão e de corrente ao qual o circuito de campo ficaria exposto sem a presença dele. Tá? Olha que coisa sensacional, tá certo? Então, sendo assim, olha o que vai acontecer. Vou te dar duas razões, no mínimo, para que ele opere com esse processo de amortecimento. Insisto, ele não blinda, ele amortece, ele atenua. Alguma coisa vai sobrar para o sensível e delicado circuito de campo, mas um percentual muito menos agressivo, muito menos efetivo, de maneira que a capacidade desse circuito se preservar fica realmente bastante amplificada. Vou te dar no mínimo duas razões. Primeiro, campo girante está no estator. Toda essa parte azul, e tudo que não está preto aqui é rotor, tá? Se está preto é estator. Azul, vermelho, né? Verde é parte do rotor. Então vejam bem, aqui está o estator da máquina. O rotor vem aqui. Com certeza nós temos um entreferro entre estator e rotor, tá? Então, procurando olhar de maneira centrípeta, a armadura olhando para o rotor da máquina, ela para chegar no rotor tem que passar pelo entreferro para começar a conversa. Quando ela faz isso, ela que eu me refiro, seu campo magnetirante, ela encontra em primeira instância, em primeiro plano, em primeiro relevo, quem? As barras condutoras
paralelas, longitudinais, do enrolamento amortecedor de Leblanc. E só depois, só mais ao fundo, numa distância maior dessa eventual origem do campo magnético, é que se encontra o delicado, o sensível circuito de campo da máquina. Vocês se lembram da famosa lei do inverso do quadrado da distância, tá? Então é natural que por essa razão também o ímpeto, o impacto, essa gana do campo girante seja dissipada preliminarmente no enrolamento amortecedor, no enrolamento tipo gaiola, porque ele está muito mais próximo da armadura de seu campo girante do que o circuito de campo, que está mais distante, está mais interno, está mais intrínseco. Então eu diria que, naturalmente, por uma questão geográfica, o enrolamento amortecedor recebe esse primeiro impacto do transiente de partida. Primeira observação. Segunda, para o campo girante, ele induz a tensão no rotor como um todo. Para esse campo girante, ao induzir tensão, ele vê o circuito do rotor como um circuito elétrico. Só que ele vê o circuito do rotor como dois circuitos elétricos. Um formado por gaiolas de alumínio, grande bitola, resistência lá embaixo. E o outro por um condutor fino, sensível, delicado, bitola pequenininha, resistência lá em cima. Então, para todos os efeitos práticos e reais, olha só, o que esse campo girante enxerga no bloco rotórico? Dois circuitos elétricos em paralelo, um de baixíssima impedância e outro de elevadíssima impedância. Ou se você preferir, um, já que vai ser um ambiente, né, vai ser esse A que vai induzir tensão alternada, tá? Então, resistências muito baixas e menor reatância de dispersão na gaiola e resistências muito elevadas e, como tem muito mais espiras, maior reatância de dispersão no enrolamento de campo. Resultado: dois circuitos de impedância estão distintas, para onde eu dissipo mais corrente, para onde naturalmente a corrente vai se estabilizar com mais tranquilidade, com menor nível de oposição, no circuito de menor impedância, que é exatamente quem? O enrolamento amortecedor de Leblanc. Tá legal? Então, é natural perceber que a posição desse enrolamento e a sua configuração física contribuem para que, na hora que eu energizo a máquina, o principal gradiente, o grande ímpeto, a grande capacidade de indução do campo girante se dissipa, né, se caracteriza, se deságua basicamente em cima do enrolamento amortecedor de Leblanc. Eu diria que, do ponto de vista, assim, quantitativamente falando, 85, 90, 95% desse afã de ação de campo girante encontra no enrolamento amortecedor um habitat perfeitamente mais adequado, muito mais condizente à sua realidade do que o circuito de campo. Sobra alguma coisa para o campo? Sobra 5, 10% desse ímpeto. Por isso é que é interessante, mesmo a máquina tendo enrolamento amortecedor, que você mantenha o circuito de campo fechado. Porque se sobrar alguma coisa para ele, campo, no instante de partida, mesmo um percentual muito pequenininho, tudo é muito bem-vindo. Aparece também no campo uma tensão muito menor, uma corrente muito menor, um perfil de conjugado assim, que evidentemente vai se somar ao conjugado que vai estabelecer na gaiola e a máquina vai partir como um efetivo motor de indução de gaiola de esquilo. Quer dizer, se você pretende partir esse motor a vazio, ou se você vai partir com um sistema onde a carga é uma carga de baixa inércia, que pode e aceita conjugados menores, a situação está resolvida. Você pode partir, inclusive, com esse tipo de carga, ventiladores, bombas, etc. Tá? A ideia é que o motor acelera como um típico motor de indução. Tá? E, sendo assim, ele vai chegar a quase a velocidade de campo girante. Quase lá. Lembra no final do módulo passado? Eu posso partir um motor de indução de 4 polos, um motor simples de 4 polos? Posso, por quê? Desde que o par está vazio, porque na hora que eu aciono o motor de indução, o eixo e o rotor vão chegar a quase 1800 RPM. Então, veja bem, nessa velocidade de quase campo girante, gente, o DFDT desmoronou, o escorregamento desmoronou, as tensões induzidas no rotor como um todo desmoronaram. Consequentemente, no rotor gaiola também, no enrolamento amortecedor também. E no circuito de campo, que só pega 5, 10% disso, 5, 10% de algo muito grande, talvez seja alguma coisa até mensurável. Mas 5, 10% de uma coisa quase nula, simplesmente não existe. Então observe que o momento é propício. Para quê? Usando um sistema de controle, por exemplo, contato NA, contato NF. E se eu inverter isso aqui? O NA fecha, o NA abre, o que eu faço? Nesse instante, com o rotor estabilizado na sua velocidade assíncrona, quase a do campo girante, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa chave e, naturalmente, desconectar e abrir o circuito de campo da máquina. Então, a partir ou através de anéis coletores, escovas de grafite, essa tensão vinda do retificador vai no campo
não no enrolamento amortecedor, não tem contato elétrico nenhum com ele, vai no campo da máquina. Vai aparecer lá uma corrente lá, vindo da bateria, com um desvio significativo que o rolamento de campo tem, vai surgir uma grande força, uma motriz de campo, que naturalmente vai bypassar as gaiolas, as barras da gaiola, porque isso blinda, né? E o campo girante vai enxergar isso, tá? E vai então, opa, aparecer uma força ali elevada, com a mesma velocidade que eu, vem aqui, acopla comigo, se encaixa, e a máquina passa a trabalhar sincronamente. E quer ver que coisa sensacional? Quando o campo girante se acopla, se sincroniza com a força magnetomotriz de campo do rotor, não teremos mais escorregamento, não teremos mais velocidade relativa. Então, para o enrolamento amortecedor de Leblanc, não existirá mais FDT, ou seja, ele para e deixa automaticamente de funcionar. Ele cumpriu a sua finalidade, que foi transitoriamente, no regime de partida de aceleração, converter o rotor de uma máquina síncrona no rotor de um motor de indução. Ele partiu como se fosse um motor de gaiola. Tá? E no momento oportuno, repito, quando a máquina estabilizar sua velocidade, você injeta tensão contínua no campo, aparecerá uma corrente no campo, uma força, porque ali tem muitas espiras, ela vai passar as barras do amortecedor, vai enxergar e identificar o campo girante do estator, vão se amarrar, a máquina passa a trabalhar sincronizada, não teremos mais nenhum tipo de escorregamento, e o velho camarada, gente boa, enrolamento amortecedor de Leblanc vai deixar naturalmente de funcionar. Ele fica lá, cumpriu sua função. Como a inércia já foi vencida, ele entra e sai a francesa do processo. Perfeito? Espetacular, não é verdade? Mas assim você ainda tem uma outra colocação. Tudo bem, Marcos, entendi, legal, é realmente muito interessante, mas se o meu processo exige, por exemplo, uma partida com carga e carga pesada, e outra coisa, não dá para aliviar, vai ter que partir com a carga toda e não há nenhum dispositivo que possa facilitar a partida, vai partir com cargas de alta inércia, o problema permanece. Porque esse enrolamento dessa maneira de Leblanc, apresentado como tal, ele converte o motor, o rotor do motor síncrono, no rotor de um motor de gaiola, com conjugado de partida baixo. Mas eu acredito que você já está com a resposta pronta para mim. Tá? E se ao invés de um enrolamento amortecedor em verde, da forma de gaiola, barras condutoras, eu tivesse um enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado? Isso que você acabou de ouvir. Tá? Espiras, bobinas, enrolamentos, parecidas demais à do estator, semelhantes ao do estator, não só em configuração de número de polos, como também número de fases, tá? 3 anéis coletores a mais para que você possa acessar o enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado, que também ficará por cima do circuito de campo da máquina, sem nenhum contato elétrico com ele, nas mesmas ranhuras, então preso ao mesmo eixo, tá? Transformando então o rotor dessa máquina síncrona, pelo menos na partida, no rotor de um rotor bobinado. O que você faz então? Você vai me calcular um banco de resistências para que você possa anexar externamente a máquina, como já fizemos para o motor de indução clássico, e ele vai partir como um velho e bom motor de indução com resistência externa, com quantos estágios você desejar. É o famoso, senhores, é o famoso motor síncrono de 5 anéis. É o que eu falo sempre. Quando você vai começando a conhecer mais o equipamento, tendo um pouco mais de intimidade com ele, até a parte construtiva emite sinais claros, quem eu sou, como eu funciono, o que eu preciso. A primeira vez que eu me deparei com o motor de 5 anéis foi na Bravox no Brasil, isso há muitos anos atrás, partindo inclusive com contatos, todos eletromecânicos, um baita de um reostato de partida ao lado. Para quê? Para que ele entrasse no enrolamento amortecedor no seu valor máximo, para corrigir o fator de potência desse enrolamento na partida, tal qual aconteceu no motor de indução. Nada mais acrescentado. Tá? Por isso, gente, é que eu acho imprescindível, antes de estudar máquina síncrona, que você tenha passado pelo crivo do motor de indução, da máquina de indução, porque elas se complementam. Essa máquina vai partir com uma máquina de rotor bobinado, com alto torque, alto conjugado, reostato de partida externo, natural, com vários estágios, vai tirando estágio à medida que a máquina acelera. Quando você tirar todas as resistências, chegar com a máquina em velocidade quase assíncrona, o que você faz? Quase do campo girante, você vai então, excita o circuito de campo de fato, vai a corrente lá, aparece uma grande força motriz, porque o campo tem muitas espiras, essa força bypassa as espiras do enrolamento amortecedor, o campo girante reconhece essa força, sincroniza, se acopla, e o nosso enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado deixa naturalmente funcionar, porque ele cumpriu o seu papel. Então, se você chegar numa planta industrial qualquer,
Viu lá, motor 5, 2 anéis. Pá, você pode ter certeza, enrolamento amortecedor tipo gaiola. Para partir como se fosse um motor de gaiola convencional. Agora, chegou lá, placa, motor 5, 5 anéis, aí é o motor 5 que parte com enrolamento amortecedor tipo rotor turbinado. Ok? Então, é muito interessante isso aqui, tá? E como eu disse para vocês, em situações que estão por vir, eu falei de uma análise de motor, então fica claro que aí o motor, naturalmente, pode partir sozinho, ele tem recursos para tal, tá? 3 enrolamentos, armadura, estator e o rotor, com 2 enrolamentos. O circuito de campo, mais íntimo, mais interno às ranhuras, e o enrolamento amortecedor, um pouco mais externo às ranhuras, porém, fazendo parte do mesmo rotor, isolado eletricamente tanto do rotor quanto do circuito de campo. Finalidade, dar condição da máquina partir como se fosse um típico motor de indução. 3 enrolamentos. E quem acha que enrolamento amortecedor só existe nos motores, um abraço, porque em breve, lá no final das nossas videoaulas sobre máquina síncrona, falaremos um pouquinho sobre a presença dos enrolamentos amortecedores nos geradores. Com qual finalidade? Esse assunto para os próximos capítulos. Um grande abraço, saúde e paz.